Igreja, amém? Amém. Motivo de alegria estar mais uma vez em casa para adorarmos o nome do Senhor. Quero fazer meus agradecimentos aqui nessa tarde, já à noite, né? Agradecer ao Jaime pelo convite, também ao Carlos Vinícius, agradecer também a confiança do meu pastor por nos permitir estar aqui mais uma vez ministrando a palavra. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 49. Livro de Gênesis, capítulo 49, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4, e depois disso iremos ler o versículo 22. Amém? Gênesis, capítulo 49, versículo 1, 2, 3 e 4, e após isso, o 22. Quantos acharam? Diga amém? Amém, então vamos ler, que diz assim: mais tarde Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos e escutai-vos, filhos de Jacó. Ouve, Israel, o vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder, porém turbulento como as águas. Já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim o leito do seu pai. Versículo 22. José é uma árvore frondosa e frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam sobre os muros. 23. Com rancor, inimigos os atacaram, e com violência os perseguiram com arcos e flechas. 24. Contudo, seu arco permaneceu firme, e seus braços jamais esmoreceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, rocha de Israel. Glória a Deus. Essa palavra do livro de Gênesis, no capítulo 49, ela vai narrar os últimos momentos da vida de Jacó, quando ele reúne os seus filhos e começa a liberar as bênçãos patriarcais sobre todos eles. Você vai perceber que essas bênçãos que Jacó libera sobre os seus filhos, ela vai dizer muito da personalidade de cada um. Além disso, ela também vai ministrar algumas profecias do tempo vindouro. Você vai perceber que ele vai falar sobre Rúben, dizendo que Rúben era o primogênito, ele era cúmulo de honra, superior em poder. Em outras palavras, Jacó estava dizendo que dentre todos os seus filhos, ele era o que tinha o melhor caráter, ele era o que era o superior, mas turbulento como as águas. Ele está falando sobre a sua personalidade, porque assim ele desonrou o leito do seu pai. Você vai perceber que ele também vai falar da personalidade de José, também da personalidade de Benjamim e profecias do tempo vindouro. Mas essas bênçãos patriarcais que Jacó está liberando sobre seus filhos, elas são bênçãos que foram ministradas no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão, fala para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria. Você vai perceber que Abraão ele vai cumprir parcialmente essas ordenanças de Deus quando ele sai do meio da sua terra, mas sai consigo o seu sobrinho Ló, que era o seu parente. Porque assim ele imaginava, por não gerar filhos, quem herdaria toda a sua casa, toda a sua descendência, toda a sua fazenda, seria o seu sobrinho Ló. Então você percebe que ele sai do meio da sua casa, da sua parentela, mas como seu sobrinho Ló, porque achava que o Ló iria herdar a sua herança. Mas Deus vai reafirmar promessas a Abraão, dizendo que aquele que seria nascido dele herdaria toda a sua casa. Você vai perceber então que Isaac nascendo, aqui é um cumprimento de uma promessa. Isaac nascendo, Isaac crescendo, ele também vai tomar uma mulher, a saber, Rebeca. Essa mulher chamada Rebeca, a Bíblia vai dizer que ela também era estéril. Então, incessantemente, Isaac vai clamar e vai abrir-se a madre de Rebeca. Percebe que eu vejo um Isaac olhando para dentro de casa e vendo exemplos que ele tinha palpável dentro da sua família. E quais são esses exemplos? Ele, por direito ou
por direito, vamos dizer que no âmbito material e no âmbito humano, nem direito de nascer Isaac tinha. Mas ele vê promessas se cumprindo dentro de sua casa para o seu pai e sobre a sua mãe. Então ele, tomando uma mulher que também era estéril, ele vai lembrar que dentro da sua casa existe um exemplo. E havia uma palavra liberada. E que palavra liberada é essa? Descendências futuras. Entenda uma coisa, que aqui quando Isaac ora incessantemente, ele está acreditando em uma palavra que já foi liberada sobre a casa dele, sobre a família dele. Entenda isso, que existe uma palavra liberada. Então tome posse, porque essa palavra atingiu a sua casa, a sua família, e por mais que as circunstâncias sejam adversas, tem uma profecia, e essa profecia tem que se cumprir. Entenda que pelos recursos humanos, Rebeca não geraria. Entenda que pelos recursos naturais, Rebeca não geraria. Mas eu acredito que a palavra liberada sobre a família de Abraão e de Isaac recai sobre a vida dela. Porque recursos limitados não impedem o agir de Deus sobre a minha vida. Eu posso até não ter recurso, mas se eu acredito na palavra que foi liberada, ela tem que se cumprir. Os recursos podem ser escassos, mas se tem alguém que acredita, a palavra se cumpre. E já tem alguém aqui com a mão erguida, porque a palavra de Deus está se cumprindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Existe uma palavra liberada. Rebeca, então, ela engravida. E quando ela engravida, ela vai perceber que no seu ventre havia uma briga. Então ela clama ao Senhor por resposta, e o anjo do Senhor vai aparecer e dizer para ela que dentro do seu ventre não havia um, mas existiam dois. E que o menor, ele reinaria ou governaria sobre o maior. Ela guarda essa palavra no seu coração. E ela vai ver esses meninos crescerem. E quando esses meninos crescem, vai ficar evidente que Jacó, ele dava muito mais importância às bênçãos patriarcais, tanto quanto Esaú. Por quê? Porque quando Esaú está voltando da caça com fome, ele pedindo um guisado a Jacó, Jacó então vai lhe propor: me vende a sua primogenitura. E assim Esaú vende, a desprezando. Então isso mostra que Esaú desprezava a primogenitura, mas Jacó, ele amava. E por causa disso, você vai perceber que algumas coisas vão começar a ser influenciadas sobre a vida de Jacó. Mas aqui eu percebo que se você for olhar pelo âmbito físico, quem está perdendo nesse momento é Jacó. Porque Esaú vem da caça e sai com o guisado, mas Jacó está em casa e sai sem o guisado que ele mesmo fez. Quem está perdendo pelo âmbito é Jacó. Quem está olhando por outros olhos está vendo Jacó indo embora com as mãos vazias. Mas enquanto tem alguém olhando para Jacó e vendo Jacó indo embora com as mãos vazias, a palavra no mundo espiritual está se ordenando sobre a vida de Jacó, porque tem até alguém que olhou para você numa quinta-feira como essa e disse: podia estar em casa, podia estar assistindo televisão, podia estar na Netflix, culto do sobrenatural, 5 horas da tarde, está perdendo, mas o mundo espiritual está entrando em favor de alguém que está aqui, porque enquanto tem alguém julgando que está perdendo, no mundo espiritual tem alguma coisa acontecendo. Aleluia. Eu vim pregar para alguém que acredita que hoje você sai daqui diferente da forma que você entrou. Enquanto alguém olhou para você e disse: está perdendo, você vai sair daqui com as bênçãos na mão, tomando posse daquilo que foi liberado. Aleluia. Jacó, então, no último momento da vida de Isaac, ele, influenciado por sua mãe, ele toma das bênçãos de Isaac e foge para a casa do seu tio. Quando ele foge para a casa do seu tio Labão, lá ele vai começar a trabalhar. E por trabalhar, a Bíblia vai dizer que
Labão vai olhar para Jacó e vai dizer: não é justo que você trabalhe para mim de graça. Então diga-me qual é o seu preço. Ele disse que o preço dele era trabalhar, e após o seu trabalho se casar com Raquel. Então é proposto: trabalhe 7 anos, após esses anos se case com Raquel. Só que a Bíblia diz que o tempo passa, ele se casa, cumpre-se o momento dos 7 anos, mas quando ele se casa, quando ele acorda do outro dia, quem vai estar do lado dele era Lia. Então é proposto mais uma proposta. E qual é? Trabalhe mais 7 anos e depois disso você pode sair da minha fazenda, totalizando 14 anos. Mas quando eu olho esse texto, talvez eu estou vendo um Labão querendo abençoar Jacó. Talvez quando eu olho para esse texto, eu estou vendo um Labão querendo dar alguma coisa para Jacó. Mas aqui o texto é o contrário. Por quê? Porque Labão entende que quando Jacó entra para sua casa, o seu gado começa a prosperar. A sua fazenda começa a prosperar. Aleluia, já teve alguém que entendeu isso aqui. Quando Jacó entrou na casa de Labão, os empregados começaram a trabalhar melhor. As vacas começaram a dar o dobro de cria. Quando plantava, colhia-se muito mais. Então Labão está entendendo: eu vou manter esse camarada o tempo que for necessário dentro da minha casa, porque eu entendo que enquanto ele está aqui, as coisas estão fluindo. E aqui eu entendo que enquanto Jacó está entrando, Deus entra com ele. Aonde Jacó está indo, Deus está indo com ele. E eu vim liberar uma palavra profética aqui nessa tarde para alguém. Aonde você pisar a planta dos seus pés, algo novo vai acontecer. O ambiente vai ter que mudar, a presença vai se manifestar, porque Deus está contigo aonde quer que você for. Aleluia. Começa a prosperar. Só que a Bíblia diz, e isso é muito interessante, que Raquel era estéril também. Mas de outro lado, Lia produzia e dava filhos. E no momento do nascimento de Rúben, vai se criar uma expectativa sobre o nascimento dele. E qual é a expectativa? Lia vai olhar para o menino nascendo e vai dizer: porque agora me amará o meu marido e se voltará para mim. Porque você vai perceber que a tenda de Jacó era armada junto com Raquel, que era a mulher a qual ele amava. Lia tinha uma tenda separada. Então, enquanto isso, ela está dizendo: agora, porque me nasceu um menino, meu marido me amará e se voltará para a minha tenda. Só que é uma expectativa que é frustrada. Porque enquanto isso, ele continua com a tenda de Lia. E ela continua gerando filhos. Só que a Bíblia diz que cessa aí o costume das mulheres sobre a vida de Lia. E quando cessa o costume da vida das mulheres sobre a vida de Lia, a Bíblia diz que Rúben vai até a ceifa do trigo e acha as mandrágoras. E acreditava-se que mandrágoras naquela época dava-se um poder fertilizante para as mulheres. Comia-se as mandrágoras, a madre abria e ela voltava a ficar fértil. Rúben então traz as mandrágoras e aqui vai começar a revelar um pouco da personalidade de Rúben. Por quê? Rúben tem um caráter bom. Rúben pensa coisas boas, mas no momento que Rúben vai executar, as coisas começam a desandar. O pensamento dele é: peguei as mandrágoras, trarei as mandrágoras para minha mãe. Mas só que ele dá as mandrágoras na frente de Raquel, que ainda não gerava filhos. Por mais que elas se respeitassem, e a Bíblia não mostra elas brigando, Rúben vai causar uma pequena discussão entre elas pela primeira vez. Por quê? Traz algo que é bom, mas dá no momento errado. Traz algo que é bom, mas dá no momento errado, na presença de Raquel. Raquel então contente e diz que queria as mandrágoras. Lia cede as mandrágoras para Raquel. Mas no versículo mais abaixo vai dizer: e abriu-se novamente a madre de Lia. Aleluia. Calão, eu queria alguém para entender essa palavra. Enquanto Lia tinha as mandrágoras e cedeu para Raquel, a Bíblia diz: e abriu-se novamente a madre de Lia. Porque enquanto aquilo que é meu eu cedo para a vida de alguém que precisa mais do que a mim, os céus se abrem ao meu favor. Eu vim profetizar para alguém aqui que os céus estão abertos. Nada é fé que vi lá dos teles. É a noite
noite que o Senhor se manifesta sobre a sua vida para dizer: eu vou abrir portas que estavam fechadas, eu vou botar em movimento o que estava parado, eu vou começar a fazer aquilo que estava engavetado. Por quê? Porque tem alguém que entendeu que abençoar alguém atrai o céu para minha vida. Aleluia. Aleluia. Lia continua gerando. Mas o texto diz que Deus se lembrou de Raquel. E quando Deus se lembra de Raquel, ela vai gerar um menino e colocar o nome dele de José. E percebe que Sara era estéril, esposa de Abraão. Rebeca era estéril, esposa de Isaac. Raquel era estéril, esposa de Jacó. Toda vez que Deus rompe a esterilidade de uma mulher, é para anunciar que tem profeta grande vindo na terra. Calamancho, eu vou melhorar para você entender. Raquel era estéril e gerou José. Rebeca era estéril e gerou Jacó. Sara era estéril e gerou Isaac. Mas lá também Isabel era estéril e gerou João Batista. A esposa de Manoá era estéril e gerou Sansão. Ana era estéril e gerou Samuel. Quando Deus rompe a esterilidade, é para dizer: tem alguém grande vindo da terra, tem profeta grande que vai mudar gerações. Eu vim profetizar para alguém aqui que está gerando milagres, que vai mudar a história da sua casa, da sua família, dos seus parentes, do seu bairro, de Vila dos Teres, porque teve alguém que acreditou na palavra liberada. José cresce, eles vão se mudar. Cumpre-se os 14 anos, eles se mudam. Raquel estava grávida. E quando ela estava grávida, no parto, quando José nasce, ela vai fazer um pedido ao Senhor: Senhor, me dará apenas mais um filho. Ela grávida, então, ela sai junto com Jacó da casa de seu pai. E no caminho de Betel, a Bíblia vai dizer que ela começa a sentir dores de parto. Quando ela tem dores de parto, ela gera um menino. E ela dá o nome do menino de Benoni, que traduzido é: filho da minha tristeza, filho da minha vergonha. Só que percebe isso, que Jacó, que entende muito de nome, ele vai entrar nesse cenário. Porque eu vejo um menino crescendo debaixo de uma profética que não pertencia à vida dele. Eu vejo um menino crescendo debaixo de uma palavra que não foi ele que aceitou, mas alguém impôs sobre ele. Então, quando Jacó ouve isso, ele vai dizer: Benoni não, eu mudo o nome da criança. E a partir de hoje se chamará Benjamim, filho da minha alegria e da minha prosperidade. Aleluia. Deus desceu aqui na Devec Vila dos Teles para mudar a história de algumas pessoas que foram impostas por alguém que olhou para você e disse: vai ser igual ao seu pai, vai ficar na cachaça igual a sua mãe. Mas Deus olha para você e diz: eu mudo a sua história, porque aquilo que eu tenho para você não é repetido, aquilo que eu tenho para você é único. Deus liberou sobre vida de pessoas aqui uma nova história, um novo tempo, um novo viver. Será que tem alguém para levantar a mão e receber essa palavra? Porque Deus está aqui nessa casa. Ele se estabelece. O texto diz que agora todos estão grandes. José, ele toma uma fama de X9, porque tudo aquilo que os seus irmãos faziam, ele corria para o pai e contava, porque ele tinha essa incumbência. Então um dia ele vai procurar os seus irmãos. Quando ele procura os seus irmãos, que o invejavam, porque além de tudo, Jacó parece que vai complicar um pouquinho mais a vida de José. Como? Ele tece uma túnica de várias cores e coloca sobre José.
Parece que ele está colocando um alvo, dizendo: invejem, porque é ele que eu amo. Odeiem, porque é dele que eu gosto. Enquanto isso, José, com a sua túnica, está indo até os seus irmãos. A Bíblia diz que quando os seus irmãos estão vendo José se aproximar, eles vão ter uma ideia. E qual é a ideia? Parece que todo mundo vai pensar a mesma coisa, porque a psicologia diz que a mesma ideia que pelo menos um tem, cai na cabeça de pelo menos mais 5 pessoas. Então a mesma ideia que cai na cabeça de Judá, cai na cabeça de Gade, de Zebulão, de Asser. E eles olham, vão dizer: está vindo um sonhador, matemos, manchamos a túnica dele de sangue, entregamos ao pai e dizemos que alguém o devorou. Só que enquanto José está se aproximando, a Bíblia diz que Rúben assume a posição. Só que ele assume uma posição, mas não por completo. Qual é a posição? Enquanto todo mundo está pensando em matar, a Bíblia diz: não matemos. Rúben diz: não matemos. Colocamos ele na cisterna e deixamos ele aí. Só que abre um parêntese o texto e diz: porque pensava Rúben, quando seus irmãos se afastassem, pegar José e restituir ao pai. Mas o texto diz que não é os irmãos que se afastam, quem se afasta é Rúben. Enquanto isso, José está sendo vendido para o Egito como escravo. Só que entenda uma coisa: Rúben era o irmão mais velho, e por ser o mais velho, a autoridade estava sobre ele. Se ele fala: não vamos matar, não vamos colocar na cisterna, vamos todo mundo obedecer e voltar, todo mundo tinha que acatar a ordem, porque era o mais velho. Só que ele está procrastinando de uma decisão que é do momento. Ele está dizendo: depois eu faço, depois eu restituo, depois eu coloco. Só que esse depois não acontece. Por quê? Porque quem está se afastando é ele. Ele procrastina de uma decisão que é dele no momento. E já percebeu que às vezes é assim com a gente? Depois eu oro, depois eu busco, depois eu faço. Amanhã eu saio para colocar currículo, amanhã eu faço a inscrição daquela prova. E o amanhã nunca chega, está sempre deixando para depois. Enquanto isso, a palavra de Deus que tinha sido liberada para aquele momento está deixando de se cumprir. Por quê? Porque não teve alguém que tomou posse. Rúben é essa pessoa. Enquanto Deus está liberando no momento, ele está falando: depois eu faço, depois eu vou, depois eu prego, depois eu oro. E esse depois está deixando de abrir portas, esse depois está deixando de colocar ele em destaque, esse depois está deixando de receber unção. Mas eu vim aqui e eu entendo isso, porque também teve alguém que entrou aqui com esse pensamento. Teve alguém que entrou e não vai deixar para depois. Por quê? Porque a oportunidade é essa. Tem um Deus aqui do sobrenatural que está dizendo para você: eu quero te usar agora, eu quero movimentar na sua vida agora, eu quero abrir portas agora, eu quero abençoar a sua casa. Ô Carlos Vinícius, eu estou sentindo que vai ter gente que vai sair daqui do culto do sobrenatural, vai chegar em casa, abrir a porta, fechar ela de novo, dobrar o joelho e entendeu que o depois é para depois. Não, o que Deus quer comigo é agora. Tem alguém para entender essa palavra? Então aproveita que você está no quinto andar, levanta ela lá no sexto e manifesta uma adoração a Deus. Tem algo liberado aqui hoje, tem algo liberado aqui agora. Aleluia. José está sendo vendido para o Egito. Só que eu amo esse texto, porque José sendo vendido para o Egito, a túnica está voltando para o pai. Só que a túnica está voltando rasgada, a túnica está voltando com sangue. A túnica que todo mundo invejava, que era de José, não cabe mais em Rúben. Aleluia. Não cabe em Judá, não cabe em Zebulão, nem em Issacar, nem em Asser. Aquilo que era para José não cabe mais em ninguém. Pode ficar tranquilo, que aquilo que Deus liberou para a sua vida é exclusivo para você. José sendo vendido para o Egito, lá ele se torna administrador da casa de Potifar. Administrador da casa de Potifar. Tudo que entrava e tudo que saía passava sobre José. José mandava mais na casa do que o próprio Potifar. Só que um belo dia a esposa de Potifar começa a tentar José.
José então resiste e ele foge. Quando ele foge, a mulher vai acusar ele de ter cometido assédio e tentado agarrar. José então é colocado dentro da prisão. E lá na prisão, esse texto é interessante. Por quê? Porque dentro da prisão, ele se torna o governador da prisão. Ele tem a chave da prisão. José administrava a casa de Potifar. E agora ele administra o cárcere. Interessante, Carlos Vinícius. Porque quando eu vejo José com a chave do cárcere, se fosse eu. Irmão, não fui eu que fiz. Eu ia abrir, ó. Só que eu vejo um José que coloca todo mundo para dentro. Ele entra também e fecha o cárcere. Porque eu vejo um José entendendo que tem chaves que até ele abre, mas tem posições que Deus coloca. Aleluia. José entendia que o momento dele ainda ia chegar. José então vai interpretar o sonho de dois homens, em qual eles participavam de dentro do palácio. Eles têm os mesmos sonhos e vão até José. José interpreta primeiro o sonho do copeiro. O copeiro olha para José, conta o sonho. José vai dizer: o cacho de uva que você sonhou, e dentro de 3 dias você experimentará novamente uvas no copo de Faraó e voltará a o servir. Aí vem o padeiro todo bobo. Por quê? A palavra profética, a palavra boa, liberada, foi para o copeiro. Aí ele vai dizer: opa, se foi liberada para o copeiro algo bom, eu vou também. Aí o padeiro vem e conta o sonho. Aí José vai dizer: e dentro de 3 dias Faraó mandará colocar a sua cabeça aos altos, para que todo mundo veja e você sirva de exemplo. Entende uma coisa? Aquilo que é favorável para um, nem sempre vai ser favorável para outro. Aquilo que todo mundo faz e dá certo, nem sempre se você fizer vai dar. Já percebeu? Aquela pessoa que pode fazer tudo e a vida flui normalmente, mas se você pisar um pé fora da faixa, tudo desanda. Eu me lembro quando na minha infância os meninos estavam jogando bola na rua e eu não sabia, e todos eles eram envolvidos com alguma coisa. Eu falava para minha mãe: mãe, eu quero ir, deixa eu ir. Aí minha mãe falava: não. Eu falava: por que? Tá todo mundo lá. Aí minha mãe dizia: mas você não é todo mundo. Isso mexia comigo, mas hoje eu entendo. Porque a palavra da minha mãe me livrou de muitas coisas que lá atrás eu não entendia. Aí o Deus me traz aqui hoje para dizer para você: pode todo mundo errar, pode todo mundo pecar, mas você é separado, tem algo diferente para você. Deus me trouxe aqui para dizer sobre a sua vida: deixa quem quiser fazer, deixa quem quiser errar, mas aquilo que Deus tem para você, Ele vai cumprir diante da sua fidelidade. Continue sendo fiel, porque tem portas que quem abre não é o talento, tem portas que quem abre não é a oratória, tem portas que quem abre não é o conhecimento, mas tem portas que só a fidelidade de Deus te coloca lá. Continue. Aleluia. Faraó vai ter 2 sonhos. Quando ele sonha, ninguém dentro do Egito consegue interpretar. Aí o copeiro se lembra de José e vai dizer: olha, lembrei, lá dentro do cárcere teve alguém que interpretou os nossos sonhos, e tudo que ele falou se cumpriu. O Faraó manda chamar José, dá um banho em José, barbeia José, coloca roupas novas, perfuma, coloca José na presença de Faraó, e Faraó vai contar os seus 2 sonhos. Quando o Faraó conta os seus 2 sonhos, José vai dizer: olha, o que Deus tem para fazer é tão apressado que os seus sonhos não são 2, mas 1. As vacas gordas que você viu pastando à beira do rio, e emergia 7 vacas magras e feias e engoliam elas, é a mesma coisa das 7 espigas de milho bonitas e cheias, que eram engolidas por 7 espigas de milho feias e ressecadas do sol. Aí José interpreta o sonho. Aí depois da interpretação, José parte para um conselho. Ele vai dizer: mas me permita aconselhar
ele vai dizer: cobre 50% de tudo aquilo que for colhido, estoque em armazéns, para quando chegar o período da fome, o Egito tenha como sobreviver e alimentar outras nações. Entenda uma coisa: José não foi chamado para aconselhar, José foi chamado para interpretar. José interpreta os sonhos, mas ele aproveita a oportunidade que ele tinha. Por quê? Porque José entende que apresentar problemas e não ter a capacidade para resolvê-los não adianta de nada. Então ele apresenta o problema e junto com o problema ele traz a solução. Eu estou cansado de pessoas que só chegam para apontar problema, para apontar o que está dando errado, mas nunca chega com a solução. Mas eu acredito que aqui nessa noite, na Devec Vila dos Teles, Deus está levantando José, que não apresenta somente o problema, mas junto com o problema traz a solução. Por quê? Porque quando eu apresento a solução, tem uma posição de governo me esperando. Deus está falando: compartilha aquilo que você tem, influencia a vida de alguém, ministra sobre a vida de alguém, porque enquanto você influencia, tem uma cadeira dentro de um lugar de destaque preparado para você. José é colocado como governador, e como governador do Egito, José cumpre tudo aquilo que ele mesmo tinha dito. O Egito enriquece, as outras nações com fome, e nenhuma dessas irmãos se apresentam a José. José então abençoa os seus irmãos. Só que José, após liberar, ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Já que vocês me revelaram que meu irmão Benjamim está vivo, vocês só vão voltar aqui com ele. Entenda isso. José, a intenção de José era que quando o Benjamim viesse, ele agarrasse Benjamim e ficasse com Benjamim. Então a ordem é: quando vocês voltarem, só voltam com Benjamim. Só que quando eles voltam para casa de Jacó e ele anuncia aquilo para Jacó, Jacó vai dizer: não. Por quê? Porque o meu filho que eu amava morreu. Ai de mim se agora perder Benjamim, eu desço a sepultura junto com ele. Só que Judá, ele vai tomar uma palavra que era para Rúben tomar. Qual é a palavra? Me permita levar Benjamim de novo, porque o que acontecia com Benjamim se cobre de mim. E quando eles voltam, José libera novamente eles, mas coloca um copo de prata na boca do saco de Benjamim, para que Benjamim pudesse ficar com ele. Judá toma a palavra e vai dizer: olha, já que a palavra que era para aquele que foi achado o copo de prata ficar, libera ele e deixa que eu fico no lugar dele. Por quê? Porque enquanto eu fico no lugar dele e ele volta para o meu pai, ele volta abençoado, mas eu fico preso. Mas eu vejo aqui o mundo espiritual mudando algumas coisas, porque Judá está tomando uma posição que não é dele. Judá está olhando para algo que não é para ele, e lá no futuro Deus está movimentando os céus também. Como, Darius? Me explica. Eu vou te explicar. O primeiro rei de Israel vem da linhagem de Benjamim. Aí lá Deus vai olhar e vai fazendo uma troca. Por quê? Saul não está do jeito que eu queria, vou prover um novo rei que vai ficar perpetuamente. Quem eu vou achar? Alguém da linhagem de Judá. Enquanto lá no passado teve alguém que tomou a atitude de ficar no lugar de Benjamim, Deus está olhando: agora eu vou retribuir aquilo que você fez. Eu toco alguém da linhagem de Benjamim e coloco Judá, porque enquanto tem alguém olhando e vendo que está perdendo, Deus lá do céu está dizendo: você está ganhando. Por quê? Porque enquanto você está aqui, eu movimento o mundo espiritual ao teu favor. Enquanto você está aqui, eu libero bênçãos espirituais ao seu favor. José se revela aos seus irmãos. José se revela aos seus irmãos. E particularmente é um dos textos que eu acho mais lindo na Bíblia, porque vai narrar que ele chorou tão copiosamente, tão alto, que todo o palácio ouviu. Quando ele se dá a revelar aos seus irmãos, ele manda trazer Jacó e toda a sua família. Junto com Jacó vem cerca de 74 pessoas. Nos últimos momentos, e aqui eu encerro, nos últimos momentos da vida de Jacó, Jacó olha para os seus filhos e diz: reunis. Por quê? Porque eu tenho uma bênção para liberar. E qual é a bênção? Aí ele reúne seus filhos e começa a dizer: Rúben, tu
tu és o mais excelente em poder e em grandeza, mas tu é turbulento como as águas. Você até começa bem, mas quando você vai fazer, alguma coisa sai errado, Rubem. É turbulento, inconstante. E essa inconstância, Débora, lá no livro de Juízes, ela vai dizer: olha, a tribo de Rubem é fraca e indecisa, porque é a única tribo que no momento não quis ir para a guerra. Então aquilo que Rubem viveu no passado está repassando pela personalidade para ele do futuro. Só que agora ele vai liberar as bênçãos para José. E quando ele libera as bênçãos para José, ele vai dizer: olha, José, você é árvore frondosa, que frutifica perto de águas puras. E eu vejo, quando eu olho isso, eu vejo uma árvore que em tempo e fora de tempo ela produz. Por quê? Está junto aos ribeiros. Ela não produz só no tempo bom, ela não produz só no tempo oportuno, ela não produz somente quando é necessário, quando precisa. Ela produz em tempos e fora de tempos. E ele vai dizer: os seus ramos, José, correm sobre os muros. Aí eu lembro, pastor Elton, lá na minha casa, do lado do quintal tinha um pé de manga do vizinho. E quando dava manga, no tempo oportuno, quando ela caía no meu quintal, não caía no dele. Sabe o que é isso? É árvore que os ramos correm sobre os muros. Ela não aguenta produzir só para ela mesma. Já teve alguém que entendeu isso? Calamante, se coloca de pé comigo, velho. Aleluia, aleluia. Já teve alguém que entendeu essa palavra. José, você é árvore frondosa, os seus ramos estão correndo sobre os muros. Por que, José? Porque enquanto você dá fruto, abençoa a casa de Jacó, abençoa a casa de Rubem, abençoa a casa de Judá, abençoa a casa de Zebulon. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. No nível que eu vou te levar e no nível que eu vou te prosperar, você vai abençoar a sua casa, mas vai abençoar seu parente, vai abençoar vizinho, vai abençoar aquele que não gostava de você. Por quê? Porque tem árvore frutífera aqui na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. E me vi lá dos tetos. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Então levanta a sua mão, vai. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar. Porque enquanto você adora, enquanto você glorifica, Deus está movimentando os céus ao seu favor. Já tem alguém que entendeu essa palavra? Tem alguém chorando, tem alguém falando em línguas, tem alguém sendo renovado. Eu vim profetizar aqui nessa noite que Deus está levando pessoas no mais alto nível espiritual. Aleluia, aleluia. Debaixo da presença de Deus, eu quero profetizar: a cura vai chegar sobre a sua casa. Aleluia. As tuas finanças vão voltar em ordem. Aquele que se foi vai voltar. Por quê? Porque teve alguém que entendeu uma palavra liberada. E a palavra é: prospera, cresce, avance, profetize. Aquilo que tinha tudo para dar errado deu certo. Um José dentro do Egito, onde ninguém dava nada. O mais interessante é que José é o mesmo José da casa do pai. José continua sendo o mesmo José quando estava na prisão. José é o mesmo José quando estava lá no profundo abismo. E José é o mesmo José que está dentro do trono de Faraó. Sabe o que é isso? Não é o ambiente que influencia José, mas é José que influencia como o ambiente vai ser. Aonde José chega, a presença de Deus chega com ele. Aonde José chega, algo sobrenatural acontece junto com ele. Oh, aleluia. E eu fecho aqui dizendo que a sua casa será prova dos milagres de Deus.